Olá, turma AIB do segundo período, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Embrio em Foco. Eu sou o monitor Davi Cunha de Carvalho, da disciplina de Histologia e Embriologia do professor William. E bom, no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo o estudo dirigido que eu passei para vocês, o estudo dirigido de número 1. Sem mais delongas, a primeira pergunta é: quais são os 3 folhetos embrionários? Bom, como o professor enfatizou bem em sala de aula, essa pergunta estava fácil, né? Teve umas pessoas que responderam de forma mais complexa, o que está válido, tá? Mas também por ser bem objetivo. Então, os 3 tecidos embrionários, os 3 folhetos, são o ectoderma, mesoderma e endoderma. Simples, tranquilo. E bom, então vamos lá. Segunda pergunta é: o que são celomas? Explique. Bom, como o professor explicou em sala de aula, nós somos seres celomados. Isso significa que durante o nosso desenvolvimento embrionário, cavidades ocas se formam no meio intraembrionário para o desenvolvimento de órgãos mais à frente no desenvolvimento daquele embrião. E bom, coloquei essa imagenzinha para vocês que mostra aí o celoma, a endoderme, a mesoderme, o arquêntero e a ectoderme. Agora vamos para a questão de número 3, ela é um pouquinho mais extensa. Explique as 3 etapas do desenvolvimento embrionário a seguir. Segmentação ou a clivagem. A segmentação nada mais é do que a fase em que o zigoto sofre diversas divisões mitóticas, resultando num aumento rápido do número de células. E esse processo vai ocorrendo à medida em que esse zigoto vai se deslocando pela tuba uterina em direção ao útero. Uma informação a mais é que durante a divisão, o zigoto se transforma em bastômeros aproximadamente depois de 30 horas após a fecundação. E mais uma vez, coloquei uma imagem para melhor exemplificação do que está sendo falado. Vocês veem aí na imagem o zigoto, ele vai sofrendo essas divisões mitóticas, vai se transformando na mórula até se transformar em blastocisto. A segunda etapa vai ser a gastrulação. A etapa de gastrulação nada mais é do que quando a brástula sofre uma invaginação ou uma embolia do seu trofoblasto e se transforma em uma grástula. Nessa etapa que nós vemos a organização das células em 2 tipos, trofoblastos e embrioblastos, ok? E como vocês estão vendo aí na imagem, essa gástrula vai mostrar aí uma nova estrutura, o blastoporo, que se forma justamente por causa dessa invaginação do que a blástula sofre. E como última etapa do desenvolvimento embrionário, nós temos a organogênese. E bom, é na organogênese que a gente vai ver essa diferenciação das células em um padrão mais preciso dos tecidos e dos órgãos que vão ser capazes de executar funções mais à frente naquele embrião. E bom, como aí mostra na imagem, é na organogênese que a gente vê a formação do tubo neural, da placa neural, a gente vê a notocorda, a gente vê o arquêntero, né? São estruturas que vão servir mais para frente para aquele desenvolvimento do embrião. A gente também tem a presença do celoma. E bom, agora a gente vai para a pergunta de número 4, que diz: por que somos classificados como deuterostômios? Vocês prestaram atenção na aula, estiveram acompanhando ali o que o professor William falou, vocês vão já saber de cara que somos classificados como deuterostômios porque durante o nosso desenvolvimento embrionário, lá na etapa da gástrula, que a gente viu agora há pouco, esse bastoporo origina primeiramente o ânus. Então, por isso, são classificados como deuterostômios, porque justamente a nossa primeira abertura embrionária origina o ânus. Pergunta de número 5. O que é a neuralização e onde ocorre? E mais uma vez, se vocês estiveram presentes, estavam ali acompanhando a aula tudo certinho, vai ter sido muito fácil matar essa questão. Porque a neurulação nada mais é do que a formação do tubo neural. E vai ocorrendo por conta das células do epiblasto. A pergunta de número 6 pergunta: explique como ocorre a fecundação. E bom, a gente sabe que a fecundação se dá justamente pelo contato do espermatozoide com o ovócito 2, que são esses gametas femininos e masculinos, vão se unir e vão dar origem a uma célula com mistura de cromossomos, o que vai determinar o sexo do embrião. E é lá na fecundação que casa a ativação metabólica da otioide, o que vai dar início à clivagem do zigoto, que é o que a gente viu lá na primeira pergunta, na parte de clivagem e tudo mais. Então, assim, tranquilo. Agora vamos para as questões alternativas que nós temos aqui no nosso estudo. Bom, a questão 7 pergunta: onde ocorre a fecundação? Marque a alternativa correta. E bom, nós temos como alternativa A, na ampola da tuba uterina. Alternativa B, ocorre no útero. Alternativa C, vai ocorrer no ovário. Alternativa D, ocorre na porção intramural. E alternativa E, ocorre antes do útero. Bom,
Se a gente for matando aqui as questões que não fazem sentido, é muito simples. A gente sabe que a fecundação ela se dá início nas tubas uterinas, ok? Então, qual é a porção dessa tuba uterina? Então fica fácil de saber que a alternativa certa é a alternativa A, que é na ampola da tuba uterina. Não tem sentido a fecundação ocorrer no útero, não tem sentido ocorrer no ovário. No ovário é onde é produzido justamente o óvulo, que vai ser liberado na tuba uterina. Então, a alternativa D diz que ocorre na porção intramural. Se você pegar qualquer imagem, qualquer coisinha, dá para entender que realmente não é naquela porção. E a alternativa E diz que ocorre antes do útero. Então, não. Já dá para descartar, então fica fácil saber que é a alternativa A. Questão de número 8. A primeira estrutura a se formar após a fecundação é... Bom, a gente acabou de ver isso em outras questões, então, mais uma vez, se você ler, prestar atenção, estar atento ao estudo, às aulas, é muito simples, gente. Então, alternativa A, gástula. Não, a gástula faz parte de outro processo, não tem nada a ver com a fecundação. Mórula, mais uma vez, não faz parte do processo de fecundação. Brástula, mais uma vez, também não faz parte do processo de fecundação. Pulamos para a alternativa E, que é a neurula, e, mais uma vez, a neurula lá na última parte, é a organogênese. Então, sobrou pra gente apenas o quê? A alternativa D, que é o zigoto, que é justamente como a gente falou, é os gametas masculinos e femininos que vão dar origem a uma nova célula. A questão de número 9, a placenta humana é formada por tecidos simples. Apenas maternos? Não. Apenas embrionários? Também não. Do ectoderma? Do endoderma? Não, gente. Então fica claro que a alternativa C, que é embrionários e maternos, são justamente o conjunto do embrião com a mãe. Vamos lá, segura só mais um pouquinho, estamos acabando, mais 2 perguntinhas e a gente finaliza. Questão de número 10. Quais as 2 regiões do blastocisto? Bom, se vocês responderam essa questão ali com o slide do lado, ficou super fácil entender que as 2 regiões ali do blastocisto são justamente o embrioblasto e o trofoblasto. O embrioblasto que justamente vai estar dentro, protegido pelo trofoblasto que vai estar rodeando, né, esse embrioblasto, que vai ser essa camada interna do blastocisto. Fica bem lá dentro, se desenvolvendo. Mais uma questão alternativa. O tubo neural se forma a partir da mórula do zigoto? Não. Do espermatozoide do óvulo? Também não, gente. Então, já esquece A e B. Alternativa C, do epiblasto e do hipoblasto? Também não. Alternativa D, da fusão das pregas neurais. Muito simples também, gente. Os nomes são complexos, eu acho que até para mim são um pouco complexos, né? E estou buscando muito estudar e aprender com a matéria, com o professor. E são nomes complexos, mas justamente o título da pergunta te induz a uma resposta. Então, tubo neural, a partir da mórula? Não, a gente sabe que não. Do espermatozoide do óvulo? Não, isso aí é o zigoto. Do hipoblasto, do epiblasto? Não, também não. E da notocorda, aí talvez faça um pouco mais sentido, porque são processos que estão ali ocorrendo, né, de maneira não simultânea, mas um atrás do outro, né? A notocorda vai dando início até chegar, né, nessa questão. Mas a gente sabe que as pregas neurais, elas ficam ali no epiblasto e vão se juntar para justamente dar esse início ao tubo neural. Então, tranquilo de matar essa. Questão de número 12, eu vi que muitos de vocês escreveram de maneira extensa e mais uma vez não está errado, tá? Continuem assim. Número 12 pergunta: referente ao disco embrionário trilaminar, qual é o primeiro folheto a ser formado? E a partir de qual outro folheto? Então, como está aqui no estudo, a endoderme, que é o primeiro folheto embrionário a ser formado a partir do epiblasto, como o professor explicou para vocês em sala de aula. Justamente porque a célula do hipoblasto vão migrar para o tecido adjacente e vão acabar matando aquelas células. Essas células que vão morrendo vão acabar formando o meio endo ali daqueles tecidos que antes eram bilaminar e agora vai ser trilaminar, justamente por conta dessas células que vão migrando do epiblasto para o hipoblasto e acabam matando a célula do hipoblasto e formando a endoderme. E bom, para finalizar, eu trouxe as referências para vocês do que eu usei e foi o livro de embriologia clínica, tá? Foi a partir dele que eu consegui estar formulando essas questões e das aulas também, né? Mas o livro me ajudou bastante. Então, tudo que eu usei como referência, todas as questões,
Muitas das informações respondidas que vocês viram aí no vídeo foi justamente desse livro. Ele explica todos os processos, tudo direitinho, primeira semana, segunda semana, a parte da módula, neuralização, tudo juntinho, tudo certinho. E lembre-se, o livro está disponível na biblioteca virtual. Esse livro também está disponível impressa no Campo 3, no Gravatar, ok? Então deixa aí como referência o livro, para se você quiser ter uma nota melhor, ter um melhor desempenho nessa P1 do professor, esse livro vai te ajudar bastante, justamente porque vai até a página 57. Até a página 57 vocês vão estar encontrando tudo o que ele abordou dentro de sala de aula de uma forma mais aprofundada mesmo. Então, pegar para ler, dar uma olhadinha nas imagens, você vai conseguir captar muito melhor do que foi falado em sala de aula, justamente. Então, o livro realmente dá uma ajuda muito boa, tá? Então, esse foi o material que eu usei como referência para fazer esse estudo dirigido e também para responder o estudo dirigido, tá? Então, gente, tendo dito isso, acabamos aqui o nosso vídeo, tá? Até uma próxima, eu espero que seja bem breve, porque nossa P1 está chegando. Então, ainda tem muito vídeo para vir ainda, vou estar aqui tentando filmar. E é isso, gente. Fiquem com Deus.